jogador que fez uma boa temporada pelo Sport, passou a ser cobiçado por outros clubes. E nós nos perguntamos aqui, quais são os prós e os contras para o jogador? O que seria bom aí para o Diego Souza? Ficar no Sport? Porque ele mantém um bom trabalho no clube, está adaptado, está ambientado, né? É importante, tem o carinho da torcida. Esse seria um fator a favor. Agora, contra o fato de que uma renovação pode gerar acomodação. O cara já começa a se sentir meio dono da posição, se bem que trabalho no Sport é um pouco diferente. Mas, para o Fluminense, onde ele já jogou, aliás, já jogou no Palmeiras também, né? Ele voltaria a trabalhar com o Eduardo Batista, foi revelado lá, né? Está em casa, mas pode sofrer muita pressão no clube que o revelou. Chegaria com um papel aí diferente agora. No Palmeiras, ele disputa a Libertadores 2016, esse aí é um pró. Diego Souza jogou em 7 clubes. Né? O Sport é o 8º clube grande dele. Agora, no Palmeiras ele tem concorrência no elenco. Se bem que para a posição que ele ocupa ali, o Palmeiras ainda não se acertou, né? Chega e joga. No Palmeiras chega e joga. Coloca o Robinho veste a camisa? Jogar mais à frente, o Cleiton Xavier não emplacou. Essa posição central, na linha dos meias ali, tá vaga. Mas se eu fosse ele, ficaria no Sport. Não mexeria. Está adaptado, já está adaptado ao estilo do Falcão. O torcedor gosta dele, ele conhece o time. O Diego é um jogador que leva muito tempo para se adaptar a um clube. A forma de jogar, até recuperar a forma física. O Sport vai ter mais paciência para ele entrar em forma em 2016, que ele leva tempo. Então, eu não mexeria. Não mexeria, não. E vale lembrar, né, Lédio, que o Diego saiu com problemas do Palmeiras. Né? Ele saiu brigado com a torcida, teve episódio de discussão com o torcedor dentro do campo e tudo mais. E no Sport ele criou uma dedicação tão grande, até pelo fato de jogar com 87, a questão do título brasileiro de 87 e tal. Eu ficaria nesse não mexe com quem tá quietinho ali, não. O Diego tem 2 trunfos que eu vejo no esporte. Primeiro que eu acho que ele tem uma relação muito madura. Qual é a função dele, o papel que ele exerce no esporte. Em vários jogos, por exemplo, ele começou no banco. A torcida entende quando ele começa no banco, entende que é uma necessidade física, entende que ele pode render entrando no segundo tempo. Eu não sei se no Palmeiras ou no Fluminense haveria essa compreensão com um jogador de peso, de um salário alto, mas não joga, fica no banco. O esporte soube usar ele muito bem e me parece que ele achou também um novo jeito de jogar. Nos jogos do esporte que eu fiz, eu sempre vi ele um pouco mais adiantado, perto do André, principalmente quando o esporte precisava se defender em vantagem no placar, fechava 2 linhas de 4, com o Diego bem próximo do André, movimentando. Eu concordo com o Lédio, acho que seria interessante ele ficar. Tem um detalhe também que o Falcão pegou o time do esporte, deu aquela... colocou o jeito dele de trabalhar e criou para o Diego Souza a condição favorável para ele ser o personagem principal desse elenco. O time do esporte também joga muito favoravelmente ao Diego Souza, né? É um time que se moldou para que o Diego pudesse jogar também. Ele sabe que é personagem principal. Se ele ficar no esporte, fecho com todos vocês. Acho que não deveria mexer nessa situação. Essa questão das linhas, né? Que exige muito mais dos caras do lado de campo e libera ele dando pressão como um segundo atacante, sem a bola. Ele jogou no Fluminense, no Flamengo, no Vasco ele foi ídolo, no Palmeiras ele foi bem. No Grêmio ele foi bem. No Grêmio ele foi ídolo. Cruzeiro, Atlético. No Atlético já. E no Cruzeiro também não foi tão bem. Dupla de Minas ele não foi tão bem. E no Sport ele voltou a ser ídolo. Agora, tem internauta aqui provocando, dizendo que ele saiu obrigado de todos os clubes. Eu só me lembro do Palmeiras e do Flamengo. Do Vasco ele não saiu obrigado. Ele recebeu uma proposta e saiu. Atlético e Cruzeiro, saiu obrigado? Ele não jogou bem nos dois. Não, mas isso é uma coisa. Questão técnica, né? Não rendeu, foi dispensado. Ele é autêntico, né? E quem fala o que quer, geralmente o Cruzeiro até jogou um pouco mais, mas não... Porque eu não lembro que ele tenha saído obrigado, do Grêmio também. Ele foge um pouco do discurso pasteurizado aí da grande maioria. Agora, é muito bom jogador. Em forma, fisicamente, inteiro, ele faz a diferença. E engraçado que esse ano, algumas vezes, ele parecia pesado, mas não estava, né? Mas é o biotipo Acho que dele. poderia estar menos. Mas ainda assim, é muito forte fisicamente. Ele é grande, auxilia em campo. O giro que tem ali dele contra a zaga da Ponte... Ele usa muito. Você lembra que ele começou jogando no Fluminense de volante? Ele era volante. Verdade. Ele começou como primeiro, virou segundo volante. Quando ele foi para o Grêmio, lá, né? é que ele avançou. Terceiro homem do meio campo. Exatamente. Junto com o Tcheco naquela oportunidade. No Vasco, inclusive, ele chegou a jogar e bem de centroavante. Centroavante, isso. Sabe trocar 3 passes no Brasil. Bota de... Esse gol que a gente está mostrando aí, ó, que é um gol bem bonito que ele fez, mostra também essa capacidade de giro que ele tem, de receber bola de costas, né? E de finalizar, um bom finalizador também, o Diego Souza. O Diego tem
tem um mérito aí, né, como líder desse time do Sport, que o Sport fez a melhor campanha de um time nordestino nos pontos corridos esse ano, né, desde 2003. E isso lá, o Sport valorizou demais esse feito que o clube conseguiu, num ano que era difícil para o Sport, que era o único time da região, então viajou 19 rodadas viajando ali para jogar fora. E o Diego meio que levou, ele virou um ícone e um símbolo desse time. Então, essa identificação, eu acho que ele, até por todo esse histórico que a gente está falando, de passagem em outros clubes, de algumas dificuldades com torcidas de clubes e tudo mais, ele era um cara que deveria pensar, olhar essa identificação criada e valorizar isso nesse instante. Agora, também só é interessante para o Diego ficar se o Sport mantiver o resto do time. Claro. Porque a gente está falando aqui, eu ficaria no Sport, mas dali a pouco sai o Richelli, que é um baita volante. Sai o Elber, que é um bom jogador. O André, que acertou. O Marlone jogou bem. Não, o René na lateral. muito Então, bem. se ele começar a ver também que o Sport se desmancha, porque certamente outros clubes estão interessados em jogadores do Sport, aí, claro, deixa de ser interessante. É o salário mais alto do futebol pernambucano. O Elber é do Cruzeiro, né? Ele tem que renovar o empréstimo com o Cruzeiro. Não é fácil manter. O Diego saiu do Vasco, não saiu obrigado, mas ele saiu com aquele rótulo de ter perdido aquele gol contra o Corinthians. Libertadores. Foi uma injustiça, né? Uma barbaridade com ele. Ele avançou com a bola naquele jogo da Libertadores contra o Corinthians, lá no Pacaembu. O Cássio fez a defesa, tudo bem, não fez uma grande conclusão. Mas quem estava lá era ele, quem conduziu a bola. Quem brigou para retomar, quem impressionou o Alessandro. Poderia ter dado por cima? Poderia. Agora, você queimar tudo que ele fez no Vasco. Ele jogou bola demais. Não, arrancar em 2011... O Vasco não teria vencido a Copa do Brasil sem Fernando Praz, sem Dedé e sem Diego Souza. Isso é claro. É o Alexandre que fez o gol também agora. Esses jogadores foram fundamentais. Thiago Viana disse que do Cruzeiro ele saiu bem, vendido para a Ucrânia. Rendeu o William mais 6 milhões. Foi, exatamente. O William Bigode veio na negociação do Diego Souza. Ele saiu rápido. Né?